Olá, Brasil! Boa tarde para todo mundo. Podem ir chegando, vai começar uma live interessantíssima dentro de poucos minutos. Estou aqui prontinha para receber vocês. Olá, Everton! Olá, Love Live Life, fã! Olá, deixa eu ver seu sorriso. Nunes Figueiredo. Muito bem, bem-vindo. Guilherme Ramos Oliveira. Ico Barreira. Tudo bem, gente? Edivaldo, Érica, Mauro Oficial, Cláudio Rodrigues, Regiane, Medeiros, Rodrigo, Paulo, Heraldo. Tudo bem? O André. Souza, Jorge Souza. Ander, não é André, é Ander Vibe, muito bem. Faustino, Felipe, Carlão, Guilherme, Saulinho, Juju, Cláudio, Eliseu, Bela, Everton, Medeiros. Muito bem. Pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Akibe, tudo bem? Igor, Clayton, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em casa. Eu vou até já acendendo a luzinha aqui, porque nesses horários a luz costuma cair, né? E aí, então, para vocês enxergarem bem. Chegou o momento da gente falar de uma coisa muito importante para nossa vida, para nossa sobrevivência, que é dinheiro. Roberto Cardoso, como é que é dinheiro? Aí, fiz certinho. Dinheiro em libras. A gente está tendo aqui a tradução e interpretação do Roberto Cardoso, ele que é da Fundação Pró Surdo, tá apoiando a gente aqui nesse conteúdo acessível. Pois é, o meu convidado de hoje, ele vai passar algumas dicas para vocês e a gente organizou esse conteúdo de uma forma bem prática e bem interessante. Pega papel e caneta, chama todo mundo que você conhece aí perto da sua casa para assistir essa live junto com você. E também aproveita esse momento agora, ó, encaminha um aviãozinho, encaminha essa live para quem você tem certeza que está precisando escutar esse conteúdo ou que vai se beneficiar desse conteúdo, porque agora a gente vai mostrar para vocês dicas, principalmente para pais, assim, mas também serve para todo mundo, tá, gente? Independente da idade, enfim, vocês vão ver que o conteúdo vai ser explanado de uma forma bem didática. Mas o grande tema seria 5 dicas para pais que querem ensinar filhos durante a quarentena a tomarem decisões conscientes sobre dinheiro. Então, o meu convidado, ele é economista, ele é cofundador de um aplicativo chamado Blue, é uma plataforma de games, então, através da gamificação, ele passa essas dicas. Mas aqui, de uma forma mais prática, nessa live, ele vai pontuar com a gente o raciocínio. Então, ele vai contar para vocês quais são as competências que uma pessoa adulta tem para juntar dinheiro, para poupar dinheiro, para fazer dinheiro, tá bom? E aí, ele vai rapidamente transformar essas competências em o que a gente pode dizer de desafios. Vai transformar competências em desafios. Então, ou seja, ele vai propor desafios para que vocês possam trabalhar essas competências e aí sim poupar dinheiro, ganhar dinheiro, tá bom? Então, gente, vamos receber com muito carinho o meu convidado de hoje, da live aqui em casa, desta quinta-feira, dia 2 de abril, 5h30 da tarde, Marcos Figueiredo. Deixa eu ver se o Marcos tá por aqui, se eu consigo já resgatá-lo. Sim, Marcos. Live, gente, vamos bater bastante palminha, corações aí para o Marcos Figueiredo. Ele vem com conteúdo muito valioso. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Milena. Tudo bem? Boa tarde. Dores. Tudo ótimo, graças a Deus. Estou ansiosa aqui para o nosso papo, porque, afinal de contas, toda hora é hora de falar de dinheiro, né? Sempre, né? Sempre é bom, sempre é importante, né? Exatamente. Ô Marcos, conta pra gente um pouco da sua trajetória, até para o pessoal que está acompanhando a nossa live, entender quem você é, de onde você vem, o que você faz hoje, e acho que isso vai te acreditar ainda mais para o nosso papo. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer participar dessa live com você e discutir de um tema que eu acho que é bastante interessante e importante. É muito difícil
a gente vê conteúdos em relação ao tema de educação financeira para adolescentes, é um tema muito difícil da gente encontrar na imprensa, né? Primeiro, eu sou Marcos, eu sou, como você disse, economista, atuei durante mais de 25 anos no mercado financeiro, fazendo produtos bancários, né, para o varejo, tanto de crédito para até investimentos. Esse é o meu know-how aí, meu passado, né? E há 1 ano e meio atrás eu saí do banco e quis fazer alguma coisa com propósito. E aí encontrei junto do Banco BS2 a iniciativa aí para a gente desenvolver um aplicativo para crianças e adolescentes, né? Então, nessa junção, a gente começou a desenvolver um aplicativo, como eu disse, de educação financeira para adolescentes, onde é que ele tem uma metodologia inovadora, uma metodologia que procura trabalhar com práticas, né? Não só teorias, mas muito de prática, e com gamificação, né? Então, a gente coloca desafios, em cima desses desafios eles são avaliados, e em cima dessas avaliações eles vão ganhando medalhas e evoluindo de nível, né? Essa Ô, Marcos, você acha que tem idade para a gente aprender a lidar com o dinheiro ou nunca é tarde? Então, nós temos, eu falo, tem 2 coisas nessa vida que a gente tem certeza, né? Uma coisa é que um dia a gente vai passar desta para outra, né? E até lá a gente vai ter que lidar com as finanças, né? Então, quanto antes começar, melhor. É lógico que a gente não deve fazer nada forçado, mas sem dúvida nenhuma, quanto antes a gente começar, melhor. E qual que é, assim, o grau de endividamento? Você falou aí dos adolescentes que você se interessou por essa faixa etária, né? Qual que é o grau de endividamento acho que é do jovem brasileiro, porque o Isso. adolescente, a conta bancária dele está atrelada ao pai, né? Mesmo que ele tenha um CPF, ainda não é a conta dele, é? Não, não é. Você só pode ter conta quando você for maior de 18 anos, né? Antes disso, você precisa de um responsável financeiro, né? Esse dado é um dado muito preocupante, né? Quando a gente olha, 47% dos jovens adolescentes ou dos jovens brasileiros, né, da faixa de 20 a 29 anos, estão endividados e, pior, inadimplentes. Então, isso mostra um pouco eu falo, despreparo que essas pessoas chegam nesse momento, né, que passam a ter um cartão de crédito, uma conta bancária, mas eles não sabem lidar com os recursos, né? Então, é mais ou menos você fazer 18 anos e ir numa concessionária comprar um carro sem nunca antes ter praticado, né? A chance de acidente será enorme, lógico. É um pouco disso, né? Então, o quanto antes a gente começar, melhor é. E você acredita que esse autoendividamento dos jovens, né, quase metade das pessoas que têm entre 20 e 30 anos estar endividada é um número muito alto. Você acredita que... Qual é o grande motivo disso? Além da falta de experiência, de não saber lidar, por que as pessoas se desencontram assim com o dinheiro no começo da vida? E tem um outro dado que é Começo muito da vida adulta, né? interessante, né? Uma outra pesquisa que foi feita, a SPC publicou essa pesquisa, que cerca de 1/4 dos pais e mães, apenas 1/4 dos pais e mães dão mesada para seus filhos, né? Então, você olha, apenas 1/4 dão mesadas para os filhos. E quando dão mesada, essa é uma pesquisa que nós fizemos, boa parte dessa mesada é dinheiro. 1/3 dos pais que dão, às vezes não é nem mesada, mas é um meio de consumo para os filhos, é o próprio cartão de crédito do pai ou da mãe. Então, quando eu converso muito com os pais, a primeira pergunta que eu faço é assim, você tem ideia quanto de dinheiro você dá para o seu filho? E a pergunta seguinte, quando poucos têm, você tem ideia com o que ele gasta? Então, esse problema, né, a falta de confiança do pai dar dinheiro para o filho, porque ele não tem controle, né, como esse filho vai gastar, com o que vai gastar, se vai gastar tudo de uma vez, faz com que o pai acabe não dando dinheiro para o filho. Mas esse processo de restringir a experiência do filho em lidar com o dinheiro é uma grande causa do problema de inadimplência para esses jovens adolescentes, né? Nossa, olha só, você está clareando aqui a gente, porque realmente, quantas vezes a gente já não pensou isso, né? Será que meu filho tem idade
para lidar com o dinheiro? Ele já aprendeu a contar direitinho? Até que número ele conhece? Ele aprendeu a ler direitinho? Será que vão passar a perna nele? Ele vai ali comprar um pacote de figurinha, vou dar dinheiro para 10 para ele? Olha os fios da minha casa, que horror. Eu vou dar dinheiro para ele comprar 10 pacotinhos, ele vai voltar com 5, né? Enfim, existe mesmo essa falta de confiança dos pais na hora de dar o dinheiro na mãe dos filhos, né? Olha, eu quero aqui prestigiar a audiência, o pessoal que está aqui. Tem gente falando que é meio desses aí, ó, que anda endividado, né? Fernando Castro Alves está até fazendo uma carinha assim, ó, botando a mão na frente do rosto. Ricardo Vargas está mandando uma porção de corações. Tem gente aqui que já falou que é sua fã. Quer ver? Eu vou ver aqui. Anne Dias, jornalista, está gostando da live. Letícia Babs, assunto importantíssimo. Parabéns, pessoal. Marcita está dando parabéns também. Deixa eu ver quem mais. Beli Canguço. Marcos é ótimo. Sua fã aqui, ó, deve te acompanhar. Medeiros está dando oi. O Oliveira Alexandre também está aqui elogiando. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. O Fernando Castro Alves, ele acha que o jovem se endivida porque ganha pouco. Também esse pode ser um motivo, porque o começo da vida adulta, a pessoa tem pouco a oferecer no mercado de trabalho, né? A não ser a garra, a vitalidade, mas como repertório, como experiência, né? Então ela acaba ganhando pouco, né? Sem dúvida, Milena, a gente tem, né, as pessoas de menor renda e o jovem, quando ele está em começo de carreira, né, ele ganha pouco, né? Então eu falo, tem menos espaço para erro, né? Qualquer erro, às vezes você acaba caindo no cheque especial, e eu falo que o Brasil é um ambiente muito hostil ao crédito, né? Às vezes a pessoa que consome crédito não consegue, é muito difícil, né? Então é difícil, é difícil. É complicado, né? O Renato... Não é fácil. O Renato Paes está dizendo assim, que acredita que o endividamento ocorra em pessoas que são muito emocionais, então agem com o dinheiro de forma imprudente, né? Marcos, eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais do lado esquerdo para os comentários não invadirem o seu rosto, assim. Vem um pouquinho mais para cá. Você, dá uma viradinha assim na tela igual eu, ó. Fica isso, mais um pouquinho. Aí, agora sim. Isso mesmo, isso mesmo. Oi. Diga. Sim. O Roberto Cardoso, nosso tradutor e intérprete, está pedindo para você falar um pouquinho mais alto para ele escutar você. Aê. Tá bom. Melhorou. Mas vamos lá. Tá me ouvindo agora? Tá bom? Não, boa. Melhorou. Ô, Marcos, então assim, antes de você iniciar aí com as habilidades sobre o dinheiro, as habilidades da vida adulta, os desafios, né, para os adolescentes, eu queria entender, então, a sua posição. Você acha importante dar a mesada, então? Dar a mesada faz parte da educação financeira? E vou emendar numa outra pergunta. Os pais costumam ser bastante generosos com os filhos, né? Claro, são bem-vindos os filhos, né? Vem de um momento desejado, fruto de um amor, você quer dar o melhor para o seu filho, você quer dar o quanto mais você puder. E aí, vem também junto com a mesada uma culpa. Dei muito, dei pouco, não compra nada, compra demais. Qual que é a medida da mesada também? Então, são duas perguntas em uma. Alô? A gente não está te ouvindo. Vamos ver aí. Não, fala de novo. Eita, peraí. Vamos ver se... Vamos chamar uma... Aí. Quer que eu te chame de novo? Será que é a sua conexão? Ou se você colocar um fone. Vamos ver. Tá. Ai, essas lives aqui também estão ajudando a gente para melhorar a expressão corporal, né? Para a gente também improvisar com gestos, não é? E a gente se comunicar sem som, né? Então, pessoal, para quem chegou agora na live, eu vou escrever aqui para vocês. Olha só, gente, que absurdo. Depois eu vou mostrar para vocês. A casa não é tão bagunçada assim. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo?
Vamos ver, acho que o Marcos não está me ouvindo. Gente, conta para mim. Quem está me ouvindo, digita 1. Não adianta pôr a mãozinha, nem beijinho, nem tchauzinho, porque eu preciso entender se vocês estão me ouvindo. Digita 1. Vamos ver. Eu vou chamar você de novo. Olha lá. Então, eu vou chamar ele de novo. Quem está ouvindo, digita 1, por favor, para a gente saber se está tudo correndo como deveria. Vamos ver? 1. Então, a Anne, o Adil, o Carlão, o Daniel, o Luiz. Aí, tá me ouvindo agora? Desculpa, te ouvindo agora. Ai, melhorou o áudio, hein, Roberto? Gostou? Então tá bom. Então tá bom. Desculpa, pessoal, vamos lá. Se você acha que é importante a mesada e qual que é a medida da mesada, porque junto com a mesada vem o desafio dos pais de proporcionar tudo que os filhos querem e precisam e também da educação, né, dessa medida. Perfeito. A pergunta é importantíssima. É comum a gente ouvir isso. É fundamental. A mesada é um instrumento de educação financeira. Isso comprovadamente. Né? A questão de quantos dá de mesada, existem diversas metodologias. Eu acho que a mais pertinente é adequar dentro do orçamento da família. Né? Tem família que tem uma capacidade de... tem outra que tem menos. Ela não é um dinheiro que você precisa da filha, ela precisa ter um propósito. Né? Ela não deve ser um valor que é mais do que suficiente para cobrir as necessidades. Né? Então, você não dá um dinheiro para o seu filho, você vai comprar o que você quiser, realizar todos os seus desejos. Não, a mesada não é para isso. A mesada é um recurso importante para pequenos consumos e que sejam necessários. Né? Eu uso a mesada com meus filhos, por exemplo, eles almoçam na escola. Eu não dou o valor dessa refeição dele na escola. Eu dou a parte. Ele tem um dinheiro que ele vai ter que guardar para ele consumir nos jogos online, para ele comprar figurinha, mas para ele aprender a lidar com o dinheiro dele. Questões de consumo de alimentação, transporte, eu falo, essa é uma responsabilidade do pai e eu cubro esses custos dele. Então eu separo o que é mesada do que é alimentação e transporte. A Anne Dias é jornalista, minha colega, está perguntando aqui se mesada tem que ter reajuste. De quanto e em quanto tempo? Não tem que ter reajuste. A gente precisa parar com esse negócio de indexação da economia. Né? A mesada, como eu disse, ela tem que ser suficiente para cobrir as necessidades. Se há uma necessidade maior, daí ela tem que ser reajustada. Tá. Agora, sabe o que eu queria muito? Que você extrapolasse essa questão do exemplo antes da gente entrar nas habilidades e nos desafios. Tá bom. Vou te dar os exemplos. R$5.000 é mesada? R$5 é mesada? R$50 é mesada? R$500 é mesada? Pode ser. Tudo isso pode ser. Cai nessa questão que você está falando. Depende do orçamento da família. Então, se um pai ou uma mãe, e a gente tem famílias hoje também muito preocupadas com esse nosso factual, a questão da ameaça do desemprego, a redução dos salários e tudo mais. Então, se uma família acha que pode disponibilizar R$5 por mês, R$5 por semana, isso pode ser encarado como uma mesada. Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo prático do como eu fazia. Eu falo, beleza de eu conseguir desenvolver um aplicativo é que eu sou consumidor desse meu próprio aplicativo, entendeu? E eu sei os prós e contras de tudo ele. Eu dava, por exemplo, uma mesada para o meu filho que era suficiente para ele comprar uma vez por mês um jogo online. E eu percebi que ele não guardava nada desse dinheiro. Né? Ele gastava 100% no dia que eu dava, ele gastava no jogo online. E eu falei, puxa, por que eu vou fazer o seguinte? Não vou dar mais esse valor. Eu vou dar um valor que não seja suficiente para ele conseguir realizar esse consumo. Então, quanto que custa um jogo online? Só para eu saber. Olha, chega a custar entre 50 e 70 reais. Tá. É caro, é caro. Então, eu comecei a dar um valor menor que ele, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que aguardar, de repente, 2 meses para comprar aquele game. E é assim, porque a pessoa precisa saber que o recurso ele é escasso. A gente precisa trabalhar. E a escassez ensina mais do que a abundância.
Ai, gente, para quem fez sentido essa frase, digita 1. Deixa eu ver se está todo mundo acompanhando a gente, está todo mundo na mesma página. A escassez ensina mais do que a abundância. Olhem isso aí. A Anne Paiva está perguntando se o valor deve variar com a idade. E deixa eu ver aqui. Quem mais aqui? O Emerson está dizendo que faz sentido aqui já para a gente. Já está respondendo. Luiz Moura também. A Letícia Babis está dizendo o seguinte: os pais devem cobrar o necessário ou deixa de castigo quando o jovem gasta mais do que tinha? Eu acredito que aqui é na questão do cartão de crédito, né? Anne Paiva está dizendo que faz sentido também, apertou 1. Rogério Silva, Fábio Andrade, Edu Bastos, o Christian, deixa eu ver quem mais. O Emerson, o Lucas, o Gustavo, a Caro Fig, a Amy Cris Cardoso, Marcitas, todo mundo acha que a escassez ensina mais que a abundância. Vamos voltar lá, então, na frase, na pergunta, no comentário da Letícia e da Anne. O valor tem que variar conforme a idade e quando o jovem gasta mais do que foi o combinado, se tem que cobrar algo de volta ou deixar de castigo? Isso é difícil, perguntas complicadas. Vamos na primeira, que eu acho que é mais fácil. Tá. Não, eu acho que não tem a relação de valor com idade. Tem gente que fala, eu não acredito nisso, eu sinceramente não acredito. Mais uma vez, você pode ter uma criança de 9 anos que está mais madura do que uma de 12 anos. E essa criança de 9 anos sabe lidar com os recursos melhor do que uma criança de 12 anos. Talvez elas tenham a responsabilidade de cuidar desse dinheiro ao longo do mês, como uma criança de 12 anos não tem. Então, eu acho que é muito da maturidade da criança e da relação da família. É uma coisa muito particular. E a mesma coisa, esse raciocínio particular, então, ou seja, fica a decisão para os pais, como eles querem educar e como eles podem educar. Vale também para a pergunta da Elisa Viana, como deve ser o processo de encerramento da mesada? Com quantos anos e como é que é? Dá para fazer um aviso prévio da mesada? Você recomenda isso? Ou pode cortar no susto? Pronto, fez 10 anos, acabou. Fazer que nem o alemão faz, né? O filho completa 18 anos, ele põe para fora de casa. Eu acho ótimo, mas o americano é muito disso, né? É o que diz. Você completou 18 anos, você já é maior de idade e resolva-se, né? Nos Estados Unidos, falando de hábitos, de questões culturais, né? Nos Estados Unidos, os jovens saem ainda mais cedo de casa, né? Para estudar. É muito comum, né? O avanço da vida adulta. Tanto que pode dirigir aos 16 anos, tem um processo de penal diferente, não é? Comparado com o Brasil. Mas me diga, e aí? Tem que dar aviso prévio da mesada? Olha, eu não gosto de nenhum movimento abrupto. Eu acho que tudo tem que ser conversado, né? A gente tem que explicar que há um processo, vamos falar de desmame, né? A criança não pode ficar dependente dos pais no tempo. Por isso que a gente fala das competências que a gente vai passar aqui, tem um pouco disso, né? De você preparar a criança para esse momento. Eu acho que um pai que não prepara o filho e chega no último dia, ele corta a mesada assim dia para noite, eu acho que não é tão justo assim com o próprio filho. Ele não está educando bem o filho, né? Ele tem que fazer um processo de preparação para este momento. Até também para a vida, né? Quando a gente é surpreendido, o golpe é muito maior. Vai terminar um namoro, vai cancelar um aluguel, vai dispensar alguém, vai transferir alguma coisa, fazer uma mudança. Quando a gente tem a oportunidade de preparar, o amadurecimento e a aceitação também é trabalhado nesse período, né? Acho que é uma boa dica isso. Não, eu ia falar que a gente até brinca aqui com alguns pais que dão mesada para os filhos e os filhos já estão bem evoluídos. E eu falei, o que eu faço? Você fala, faz o seguinte, não deixa um mês ele sem mesada e vê como é que ele se vira. Deixa um tempo ele sem mesada e vê como é que ele se vira. Finge que esqueceu? São situações da vida, né? A gente não tem uma renda permanente, contínua, ininterrupta. A certos momentos da nossa vida, a gente vai perder renda e a gente vai ter que saber trabalhar com isso. Então, criar algumas brincadeiras, colocar em algumas que eu falo situações didáticas, preparando a criança essa situação, né? Eu acho que é interessante, sim. Qual é a idade, o Cristiano está perguntando para você, que você acha que deve começar a mesada?
E o Luiz Moura, essas são as duas últimas perguntas, pessoal, que eu vou fazer antes dele passar as habilidades, tá? O Luiz Moura tá dizendo o seguinte, está comentando. O ambiente escolar é grande influenciador dos gastos de mesada do adolescente. Como abordar o adolescente quanto aos gastos que não estão em consonância com as crenças da família? Achei essa pergunta muito interessante, porque assim, ela foge da questão do valor. Então vai ter pai que vai ensinar assim, filho, vou te dar a mesada, é sempre bom sobrar um pouquinho, poupar é a alma do negócio. Filho, eu tô te dando essa mesada é para você gastar, aproveita, se diverte. Filho, eu tô te dando essa mesada, mas é para você me ajudar, né? É para você comprar uma outra coisinha na escola ou não. Isso aqui você compra com a sua mesada, não conta comigo. Como é que fica aí? Essa é uma questão importantíssima. E é engraçado, né? A gente tem que lembrar que o público que a gente trabalha, que é o adolescente, ele está no momento de se encontrar dentro da sociedade. Ele está deixando de ser uma criança ligada à família e está começando a se inserir dentro de uma comunidade. Ele tem um processo de identidade que não é fácil, né? É complicado. Tem o efeito manada enorme nessas crianças. Então, um compra o tênis na sala de aula, todo mundo quer ter o tênis igual e nem todas as famílias têm condições de ter esse tênis. Eu tive um caso na minha mesmo, um dos meus filhos que teve isso. E é difícil. A gente tem que ensinar a eles que, assim, olha, eu não tenho condições de te dar um tênis igual a esse. E mais do que isso, se você quer isso, isso é um desejo, construa uma maneira de você conquistar o que você quer. Né? O meu filho fez isso. Ele foi lá, ele queria um tênis que eu falei, eu não vou dar um dinheiro para você. E ele economizou durante um ano, chegou na loja, ele falou, pai, falta R$ 50. Você inteira? Eu falei, lógico que não. Você chegou até aqui? Você chegou até aqui, agora você vai lá e negocia com ele. E ele foi lá e negociou com o cara e conseguiu o desconto. Eu acho que essas pequenas situações, elas são muito importantes e muito proveitosas para a gente ensinar os nossos filhos sobre esses valores, né? Muito bem, entendi. Marcos, vamos lá então, passa pra gente quais são as 5 competências de um adulto para ele ter sucesso com o dinheiro. Essa é um pouco da nossa metodologia, ela é baseada em 5 competências que têm a ver muito com a questão do uso do dinheiro, né? Então, primeiro a primeira competência é ganhar dinheiro, né? O ganhar. E o ganhar, ele está muito relacionado ao esforço, ao trabalho, né? Então a gente tem que dar consciência que o trabalho é um mecanismo, um meio dela conseguir suprir as necessidades e até os desejos dela. Então ela precisa trabalhar para ganhar. Né? E muitas vezes um só trabalho não basta, né, Marcos? A pessoa também tem que ter essa consciência. Às vezes ela tem um trabalho fixo e aquele trabalho não basta, ela tem que criar um freela, desenvolver alguma atividade complementar. Ou às vezes é uma pessoa que vive de forma autônoma, com trabalhos independentes, e talvez para ela ganhar, né, esse dinheiro e conseguir poupar, ela precise logo procurar alguma coisa fixa, por exemplo, né? É verdade. Aqui, acho que como a gente colocou aqui, cada um tem a sua situação, né? Nós não estamos falando aqui que um adolescente, menor de idade, deva trabalhar. O que é importante aqui para o menor de idade é que ele ter consciência do trabalho, do esforço, né? E isso vale para qualquer coisa. A gente vai bem numa prova porque a gente estuda. A gente vai bem no esporte porque a gente pratica. Não tem mágica. Né? O trabalho tem, até não tem mágica, é um dos temas interessantes que está, para mim, ligado a um pouco desse tema do ganhar. Tem um vídeo do Portas dos Fundos que eu recomendo aos pais que olhem um pouco, que é o despreparo do filho, que ele não tem muita ideia do esforço, das coisas, né? Que os caras saem de casa, vão morar sozinho, e daí tem uma certa dificuldade de entender como as mágicas acontecem, né? Como aquela roupa suja, aquela roupa suja sai do cesto e vai parar na gaveta, dobrada, limpinha, né? Tem muita mágica aí, mas tem muito esforço, tem trabalho, e é isso que é importante a gente colocar. Muito bem. Então, a primeira competência do adulto, como é que o adulto ganha dinheiro, né? Como é que o adulto junta dinheiro? Ganhando dinheiro primeiro com o trabalho, né? Segunda competência. Não, só voltando, desculpa, voltar um pouco nisso, a gente fez um pouco dessas competências muito ligado a essa questão do isolamento social. A gente está no momento de quarentena, então como é que a gente pensa a gente engajar um adolescente a
desenvolver essas competências. Então, a primeira é disso, né, de Você já ganhar vai e fazer um ganhar tem a ver paralelo, com então, agora. Você vai isso. fazer o mundo Então, adulto com o paralelo do adolescente ou da criança em casa. isso, exatamente, que é Tá a bom. competência que a gente está desenvolvendo. Então, Tá. Então, daí a gente ganhar tem aqui dinheiro que o adulto faz trabalhando com um emprego formal, isso, como é que a gente desenvolve essa habilidade com o jovem, o adolescente, a criança em casa? isso. Isso. Neste momento, o que a gente está sugerindo é que a gente coloque um desafio do jovem participar das rotinas da casa, né? Contribuir de várias formas. Pode ser lavando o prato, arrumando o quarto, fazendo coisas que são da rotina do dia a dia da casa, que hoje, né? Eu aqui em casa não estou com a minha doméstica e eu estou fazendo vários trabalhos e eu estou engajando os meus filhos nesses trabalhos para eles aprenderem que essas mágicas acontecem com os esforços, né? Então, a nossa recomendação é de dar alguns desafios ligados às rotinas de casa. Indo para a segunda competência, né? Então, depois que a gente ganha dinheiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que planejar. Tá bom, eu ganhei o dinheiro, agora o que eu vou fazer com o dinheiro? O que eu quero fazer com o dinheiro? Então, esse momento é o momento da gente definir essas nossas prioridades, objetivos, né? Os nossos objetivos e priorizá-los. Então, se a gente não definir quais são os objetivos que a gente tem, dificilmente a gente vai alcançar. Agora, não é só definir os objetivos, é traçar uma estratégia de como é que eu vou alcançá-los, né? Quais são as ações que eu vou fazer para alcançá-los. E daqui o nosso desafio que a gente coloca para desenvolver essa questão do planejamento, né, é a rotina. Então, cria uma rotina, estabeleça uma rotina com o seu filho. Essa rotina deve ter, neste momento, envolver a questão de educação, né? Tem muita gente estudando em casa, então você tem que colocar esse tema da educação, tem que colocar o tema de contribuir em casa, né? Como é que ele contribui, em que momento que ele vai contribuir do dia, isso, né? E depois tem que ter um momento também de lazer. Então, dentro da sua rotina, põe um momento para você ler um livro, para você fazer brincar, jogar, tem que ter lazer também. Mas tem que ter horário para tudo. Se programe. E essa questão de você se programar, quando você cumpre uma rotina, dá uma satisfação, dá um sentimento de realização muito grande, né? Ela é um excelente instrumento para desenvolver esse tipo de comportamento, né? Muito bem. Então, criar essa rotina já se aproxima do mundo adulto do trabalho, né? Das missões, das tarefas, dos prazos, né? Então, como ganhar. Aí você falou sobre o planejamento, ter um objetivo, elencar prioridades. Então, aí você está dizendo, mantenha então essa rotina para criar também esse hábito também, né? Para levar a algum lugar, né? O meio de levar a algum lugar. Terceira habilidade do mundo adulto que resulta na competência de ganhar dinheiro. Qual que é? Então, depois da gente ganhar, depois da gente planejar, daí vem a terceira competência que é poupar. E uma coisa que é engraçada, que é um hábito Só do saber se vai chegar a brasileiro... hora de gastar. Se dá para guardar e Essa é a gastar. parte mais fácil, essa é a parte mais fácil. Mas vamos lá. É muito engraçado, é um pouco disso, né? Porque as pessoas, quando ganham, elas logo gastam. E depois elas veem o que sobrou que dá para Foi tão poupar. sofrido ganhar, como é que não vai aproveitar, né? Pois é, mas e normalmente não sobra nada, inclusive falta, e daí nunca se poupa. Então, esse processo, ele tem que ser, eu devo me pagar antes de pagar os outros. Essa é uma coisa muito, eu devo receber o dinheiro, e no momento que eu recebi o dinheiro, eu devo poupar. E devo consumir com o que sobrar, e não o contrário. Eu devo consumir o que sobrar eu poupo. Essa é uma forma, uma mecânica importantíssima e que ajuda muito em criar a disciplina de poupar de forma contínua, rotineira, né? Então, pague-se em primeiro e depois sobreviva com o resto. Não deve começar com muito. A gente tem que colocar objetivos que a gente vai alcançando e conforme a gente vai alcançando, a gente vai elevando a barra. Então, comece consumindo um pouco, mas sempre. Quanto é que eu começo a poupar? R$1. Poupou R$1 essa semana? Semana que vem vai para R$2. Poupou R$2 na semana que vem? Vai para R$3. E assim vai. Mas E o algumas coisas da poupar,
não tem a ver só com os descontos, né? Com uma compra de oportunidade. O poupar também tem a ver com a decisão de elencar prioridades. O que eu posso não comprar, né? Seria também por aí, né? A gente fazendo escolhas para trazendo a consciência para essa questão do dinheiro. O poupar nada mais é que uma troca entre presente e futuro. O que eu não deixo de consumir hoje e que eu quero consumir no futuro. Né? Então, você fazer essa troca, putz, eu estou postergando uma compra. Primeiro que alguém tinha falado aqui na live sobre decisões, as decisões normalmente que a gente toma, elas são, 95% dos casos são emocionais, elas não são racionais. Então, quando a gente começa a racionalizar, postergar a compra, a gente começa a racionalizar. Né? Então, fazer a poupança é uma forma de você trocar. Puxa, eu quero, de repente, deixar de ter um consumo instantâneo, impulsivo, no futuro realizar algo maior, algo mais importante. Né? Então, ter um sonho ajuda a poupar. Ter uma meta, um desejo, querer realizar alguma coisa, comprar alguma coisa, experienciar alguma coisa, tudo isso ajuda a poupar. É importante a pessoa ter um objetivo. Pode ser a aposentadoria, pode ser uma viagem, pode ser a troca do carro, a redecoração da casa. É importante ter isso. Essa é uma habilidade do adulto consciente. Ele cria sonhos, cria metas, aí, objetivos, e por isso que ele consegue guardar dinheiro. Exatamente. E só para assim, ressaltar que quanto antes a gente começa, além da gente desenvolver o hábito de poupar, sempre poupando antes de consumir, que é uma coisa importantíssima, é que quanto antes a gente começar a poupar, mais fácil vai ser para a gente se aposentar no futuro. Tem uma continha que é muito interessante, que mostra que uma pessoa que começa a poupar para a sua aposentadoria aos 20 anos, se ela poupar 10% da renda dela ao longo da vida, ela vai conseguir se aposentar com tranquilidade. Se ela começa a retardar este processo, começar de repente não com 20, mas com 35, o percentual que ela tem que poupar para se aposentar com tranquilidade vai chegando num nível que daqui a pouco ela simplesmente abandona esse desejo de se aposentar de forma tranquila e vai ter que trabalhar o resto da vida. Com juros baixos, esse exercício ainda é maior. Vamos perguntar para a audiência aqui, vamos conhecer quem está acompanhando a nossa live. Digita 1 aí para a gente saber quem poupa antes de gastar. Quem já reserva um dinheiro, pode ser mentalmente numa planilha, mas enxerga isso e já, de alguma maneira, separa isso. Digita 1 antes de gastar. E o gastar seria também o consumo, né? Pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a escola, fazer supermercado, é isso? Essa é a nossa quarta competência, né? Vamos ver aí, ó. Maurício Pisani, pois é. Maurício Pisani está dizendo que faz isso. Por enquanto, ele é o único na live. Peraí, Roberto Cardoso também. Ah, agora tá aparecendo mais gente esperta. A Elisa Viana também, o M. Melo também, o Matheus. A Cafig também. Muito bem. Fazendo agora esse paralelo para o adolescente, como que a gente pode estimular o adolescente, então, a poupar? Eu faço que... A gente tem que ensinar isso. Primeiro, quando ele recebe a mesada, tem que dizer para ele, putz, agora é o momento de você poupar. Vamos guardar um dinheirinho aqui. Existem várias formas, né? Eu acho que conforme a idade, você deve mostrar a ele o benefício da poupança. Então, a gente está vivendo cada vez mais numa economia quase de taxa de juros zero. Daqui a pouco você fala para o seu filho, se ele guardar um dinheiro, mesmo que ele tenha 100% do CDI, ele vai ganhar 5% ao ano. Para uma criança de 12 anos de idade, que guarda, de repente, R$10, 5% ao ano não é nada. Então, o que a gente fala para os pais fazerem? Que é muito interessante. Você pode colocar para o seu filho dizendo o seguinte, olha, para cada R$1 que você poupar no mês, eu te dou R$1. Então, se você guardou R$10 nesse mês, no final do mês eu vou te dar R$10. E daí ele começa a ver e fala, puxa, eu guardei R$10, chegou no final do mês eu tenho R$20. Que legal poupar, hein? Então ele tem que sentir o prazer e ver o retorno desta poupança. Essa é uma forma muito interessante de você incentivar. Aí também fica uma dica para os pais de pensarem numa mesada que possa acontecer esse jogo, né? Não adianta nada também estipular uma mesada alta, de repente o filho decide guardar toda a mesada. Ele gostou dessa história de ganhar em dobro. É. Aí, então, mas a gente tem que desenvolver todas as competências. Decidir, né?
A gente tem que desenvolver todas as competências, não é só guardar, né? Exatamente. Olha, o Josmar Simões está dizendo que não. Ele é o único, por enquanto, que está botando 2 aqui. Primeiro ele paga todas as contas, depois ele vê se vai poupar ou não. A Anne Dias está perguntando assim, poupar é diferente de investir? A M. Cris Cardoso está dizendo assim, fiz no débito automático, então vai para uma reserva antes de chegar a mim. Ó a dica aí, ó. Ela está poupando, ela nem percebe que ela está poupando. Já decidiu no passado e deixou a cabeça livre. Outra coisa aqui, peraí. Tem uma pergunta aqui da Letícia que está dizendo assim, como fazer para que o jovem não gaste demais agora que está em casa pedindo tanto delivery? Gente, os adolescentes têm essas contas, esses cadastros de pedidos de comida. Quando você menos espera, toca o interfone, toca a campainha. E você lá com a barriga no fogão, pilotando aquela comida tão bacana e de repente só você vai comer. Eles estão fazendo isso com a gente. É duro, é muito difícil. Eu falaria que tem que ensinar ele a cozinhar para acabar com esse negócio. Ensinar a cozinhar? Peraí, que eu estou prestando atenção na aula. Cai na competência número 1, que é ganhar dinheiro, começar a ajudar em casa. Muito bem. Sem dúvida nenhuma. Mas tem uma questão que você falou aqui, poupar ou investir, é uma coisa engraçada. Eu acho que foi a Bima que fez uma pesquisa que as pessoas relacionam investimento com coisa de rico, né? E poupança é coisa de pobre. E não tem nada a ver. Para mim, as duas coisas são... Eu acho que muito mais o poupar, vou falar no linguajar que eu uso, está muito mais com a ação. O investir, eu acho que é o resultado, o investimento, é o produto, né? Mas eu acho que a ação, para mim, é a mesma. Você pode poupar ou você pode investir, mas você não deixa de fazer nenhum dos dois. Muito bem. O Luiz Serg está contribuindo aqui e está dizendo, a equação é receita menos poupança igual despesas. Esse aí, ó, tá indo no teu exatamente caminho. Isso. Exatamente isso. Essa é a equação correta. Muito bem. Então, para ensinar esse gasto, que seria o consumo consciente, a quarta habilidade aí do adulto que sabe poupar, como é que a gente faz esse paralelo aí com os adolescentes? Tem a ver com a comida online que você falou, né? E que mais? Como seria? Tem a ver. Essa é a parte mais difícil, né? Porque gastar é uma coisa muito fácil, né? Tem uma questão... biológica, quando a gente gasta, a gente tem sentimentos positivos, né, de consumo, É um poder. Mas a gente tem que... Você dá um pouquinho de dinheiro e traz um negócio para sua casa. Você Exatamente. muda seu cabelo, você sobe num salto, você muda de carro, põe gasolina, vai buscar a namorada. Gastar é um poder. Agora, mais uma vez, a gente está vivendo um momento que é muito delicado e muito complexo, né? E a gente está só no começo dessa onda. Então, é muito importante ensinar os filhos que o delivery não é uma coisa que a gente pode pedir a qualquer hora, que a gente vai ter os limitadores, né? Então, o consumo tem muito a ver, eu falo para o adolescente, com a questão do desperdício, né? Em momentos que a gente vira quase que uma guerra, é um inimigo invisível, mas a gente está vivendo uma situação praticamente de guerra, onde a gente tem que saber usar muito bem os nossos recursos. Então, ensinar um adolescente que o desperdício não pode acontecer nesse momento é uma coisa muito importante. Então, não precisa apagar as ser... luzes, né? Tomar um banho rápido, não abrir a geladeira para pensar o que vai comer, né? Dá uma perguntadinha antes, né? Ai, comeram toda a comida do almoço, ainda sobrou aquele lanche, né? Antes de ficar abrindo a geladeira, por exemplo, né? Exatamente. Então, esses momentos, eles são muito didáticos e a gente deve usar isso, né? Porque a gente vai ter que encarar tempos difíceis aí pela frente e dizer não dá, não pode, não vai pedir mais delivery, né? Tem que ter limitadores, mas aqui o gasto é um pouco disso. Então, o desafio que a gente coloca para os adolescentes pelo menos, acaba com desperdício, né? Não consuma muita água, luz, comida, né? Come tudo que está no prato, depois você vai ficar com fome, né?
Suja menos Exatamente. roupa, senta direitinho no sofá, assim, não tem que mandar o sofá lavar, não anda descalça só de meia, não anda só de meia pela casa. Exatamente. É por aí. Muito bem. Olha como o tempo passa rápido. A gente está nos minutinhos finais e a gente tem que aí concluir com a quinta habilidade, a quinta competência do mundo adulto para poupar dinheiro e fazer essa relação com os jovens, os adolescentes e as crianças. A Clô Figueiredo está aplaudindo você aqui bastante, viu? Tá adorando suas dicas. Qual que é a quinta É a habilidade então, do mama. mundo adulto? Vamos lá. Então, vamos lá. Depois da gente ganhar, depois da gente planejar, depois da gente poupar, depois da gente gastar, é hora da gente retribuir. É a parte de doação, um pouco de solidariedade, né? Coisas que a gente ainda brasileiros, a gente é um povo muito solidário, mas a gente ainda não sabe doar. E a doação, ela não necessariamente ela precisa ser financeira, ela pode ser, né? Mas ela não necessariamente. Você pode doar um brinquedo, você pode doar uma roupa, um alimento, né? E nesse momento que a gente está falando de quarentena, que tem muita gente passando bastante necessidade, a gente pode doar, mais do que tudo, que eu acho que é muito, que dizem que só o ser humano salva o ser humano, né? Então, neste momento que a gente está em isolamento, o que a gente pode doar é um pouco de tempo, um pouco de carinho. Eu fico imaginando, eu tenho aqui os avós dos meus filhos, eles estão distantes, né? E eles gostam muito dos netos. E eu falo para os meus filhos, por que você não doa um pouco de atenção para o seu avô? Liga para ele e pergunta para ele o que foi o dia dele, como é que foi, conta uma história para ele. Eu acho que esse tempo que a gente pode doar pode ajudar muito a gente passar momentos de angústia, de ansiedade, né? Então a doação ela não é necessariamente financeira, mas ela é uma habilidade que a gente tem que desenvolver também desde cedo. Uhum. Acho que essa questão da doação permeia vários pontos também, né? Para a gente fazer um rápido paralelo aqui com os dias de hoje, muitas pesquisas, muitos estudos estão sendo realizados com relação ao coronavírus, para poder criar vacinas para a Covid-19, para poder entender um pouco mais sobre a origem, né? Aperfeiçoar a medicina e tudo mais. Então, a doação, por exemplo, quando você investe em trabalho científico, quando você investe numa creche perto da sua casa, quando você arruma o seu guarda-roupa, aliás, a gente vai ter live aí para ajudar as pessoas a decidirem o que doar, para melhorar o guarda-roupa na semana que vem, depois eu conto. Então, isso realmente faz parte. E aí é um jeito de você também poupar, né? Mas você vai estar contribuindo socialmente. Você vai estar contribuindo para o ganho social, né, da causa. Então, participar de uma festa beneficente, se envolver num trabalho voluntário, descobrir uma causa que te toque, que vá com você por um bom tempo e que você possa se responsabilizar por ela, fazer essa doação de atenção, doação de objetos, de comida, alimento. De repente a mãe caprichou tanto, o pai caprichou tanto, trouxe umas coisinhas para casa no supermercado, não fez sucesso. Aqui em casa já aconteceu. Ai, vamos comprar um macarrão diferente, tal, não, não fez sucesso. A gente pegou e doou o macarrão para alguém. Falou, em casa não fez sucesso, veja se faz na sua casa. Melhor do que perder a validade, não é? Aquela roupa também que a gente achou que ia ficar linda no filhão, e o filhão não usa de jeito nenhum. Só de você lembrar de um primo, do filho de uma amiga, enfim, você já vai estar ajudando. E muita gente, Marcos, está ajudando também de uma outra forma. Quem contrata diaristas, né, profissionais de serviços domésticos mais pelo dia, eu conheço muita gente que continua pagando, mesmo a pessoa não estando vindo. Então, isso também é uma forma de doar, né? Nem que seja pontualmente, mas pelo menos você poupou e está contribuindo, está ajudando a sociedade de uma certa forma, né? Olha, a gente está finalizando. Um monte de gente ficou interessada aqui no teu game. Eu acho que você vai receber vários directs aí, viu? Porque o pessoal vai querer saber como é que funciona. Teve até uma pessoa que perguntou como é que funciona o game. E eu acho até que foi a Márcia. Acho que foi ela. Mas a gente precisou focar naquilo que a gente prometeu para a audiência, porque o tempo voa. Então, a gente queria passar 5 dicas para os pais ensinarem seus filhos a tomarem decisões conscientes sobre o dinheiro, fazer esse paralelo com as competências no mundo adulto para as competências, para desenvolver habilidades nos filhos. E deixo aqui, então, satisfazer a curiosidade. Esse aplicativo, como é que é? Ele é pago? As pessoas podem te mandar um direct, você comenta, explica sobre o aplicativo? Como é que é, Marcos? O aplicativo, ele a gente chama ele de freemium. Não. Ele tem uma parte...
Ele tem uma parte gratuita, né, onde é que o pai pode baixar o app, instalar, colocar esses desafios que estão lá, já estão adequados, esses desafios, essas competências que a gente passou aqui, a gente já tem lá no app. Então o pai pode criar essa dinâmica com o filho, de colocar os desafios, ele realizar, ele avaliar, e o filho ir ganhando medalhas, e conforme ele ganha medalhas, ele pode combinar com o pai, puxa, eu ganhei medalha, então eu escolho o que a gente vai comer no jantar, pode fazer diversas brincadeiras. E ele também é um cartão, na verdade é um cartão mesada, né, que você pode dar dinheiro para o seu filho e ele vai procurar dar várias orientações, não só para o filho, mas para o pai também, e criar essa dinâmica de quebrar o tabu da conversa de finanças em casa. O brasileiro precisa quebrar esse tabu. Então, o aplicativo é um aplicativo para a família. Muito bem. Uma iniciativa Então vamos muito deixar legal aqui do banco. o teu Instagram para o pessoal entrar em contato com você, para você dar mais dicas, tirar dúvidas, e também indicar o aplicativo para quem quiser dar uma... Olha, Anne de Paiva está dizendo, usa com o meu filho, é muito legal. Ai, que legal! O elogio aqui ao vivo, muito bem. Então o Instagram do Marcos Figueiredo é M_Figueiredo, certo, Marcos? Exatamente. Ah, muito bem. Antes que o Instagram nos corte, nós vamos encerrando aqui a sua participação. Muito obrigada. Tem um limite aí de tempo que a gente pode fazer a live. Muito obrigada, foi um prazer. Valeu muito a gente ter conversado. Você trouxe de forma muito simpática e muito didática todas essas dicas. Eu tenho certeza que vai fazer diferença e vai contribuir de forma relevante na vida de todo mundo, viu? Que acompanha essa live. Obrigada. Eu que agradeço, Milena. É um prazer trabalhar aqui com você, fazer essa discussão desse conteúdo que eu acho que é pouco comum a gente encontrar. Então é um prazer estar aqui com você. Eu só queria pedir aos pais que nenhum aplicativo vai salvar. Os pais têm que ser o exemplo. Deem o exemplo para os seus filhos. Muito bem. Palavra de um pai, hein? De pai para pai. Palavra de um pai. Essa foi forte. E não é fácil. Aqui para você. Obrigada, viu, Marcos? Um beijo bem Obrigado. grande. Beijo grande. Até. Tchau, tchau. Gente, essa segunda metade da tradução aqui, a interpretação de português para Libras foi feita pelo James Ramos. A gente abriu com o Eduardo Cardoso. A gente está tendo a colaboração aqui da Fundação Pró Surdo. Então, você que está pensando em fazer uma live, lembre-se de se preocupar com conteúdo acessível. Você não assistiu tudo? Eu vou deixar essa live aqui por 24 horas no Instagram. E também, daqui a pouquinho, eu vou baixar o link e vou publicar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Quer saber qual que é esse link, esse endereço? Entra no meu Instagram, tá lá na bio, é só clicar e esse link vai te levar direto para lá. Se inscreva, aperte o sininho. Eu tô postando muita coisa legal lá pra gente ficar bem pertinho nessa quarentena e principalmente para poder contribuir com toda a sociedade com temas relevantes, tá bom? O jornalismo está fazendo seu papel, falando sobre a pandemia, falando sobre a doença, a transmissão, as políticas de saúde. E eu aqui, como jornalista também, estou tentando fazer um trabalho complementar, agradável e também relevante para cuidar das outras áreas da nossa vida, não é verdade? Então, quem puder, fique em casa. Meu agradecimento, minha salva de palmas aos profissionais de saúde, aos profissionais de logística, aos profissionais de produção e cultivo de comida também, aos profissionais que estão mantendo luz, água para a gente, não é verdade? Internet também, que a gente está conseguindo fazer essa transmissão. Muito obrigada, tá? Um beijo bem grande para todos vocês. James, obrigada, viu? Um beijo no Roberto também. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Encaminha para os amigos, tá? Até!